Olá, amigos e irmãos. Hoje nós vamos falar sobre a carta de Paulo a Filemon, o motivo da carta, certo? Uma carta, quer ver? Olha, ela tem 25 versículos. Nós vamos explorar até o versículo 21. Carta de Paulo a Filemon. Qual o motivo dessa carta? Por que Paulo enviou essa carta a Filemon? Quais foram as razões que levou Paulo a escrever para Filemon, sendo que ele estava preso? Qual é o papel? Qual a decisão de Filemon? O que Filemon fez? O que aconteceu que fez com que Paulo escrevesse uma carta particularmente direto a Filemon? Existe a carta de Paulo a Timóteo, mas a carta de Paulo a Timóteo era para que Timóteo transmitisse à igreja. A carta de Paulo a Tito, para que Tito transmitisse à igreja, aos filipenses, aos tessalonicenses, entendeu? Aos colossenses. Essas cartas foram cartas direcionadas à igreja. Tá certo? Mas a carta escrita a Filemon, o que levou Paulo a escrever da prisão essa carta para Filemon? Vamos ler, vamos explorar? A carta tem 25 versículos, mas nós vamos ler até o verso 21, porque do verso 22 ao verso 25 são as considerações, saudações que ele fez aos outros irmãos, cooperadores, junto a Filemon. Tá bom? Vamos lá? Vamos começar do versículo 1. Prefácio, saudação e ação de graças. Diz assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em tua casa. Ou seja, na casa desse irmão tinha uma igreja. Era muito comum naquele tempo, principalmente que a igreja ainda estava em crescimento, né? Porque essa carta foi escrita antes, né, nos primeiros 100 anos da igreja. Então a igreja ainda estava se estabelecendo, então era muito comum ter igrejas na casa de irmãos. E ainda hoje, no século XXI, dependendo da região aonde os crentes estão, do lugar, se for um lugar no interior, ou se for num bairro que ainda não deu para poder construir uma igreja, geralmente eles fazem as suas adorações na casa de irmão, tá certo? Mas isso era muito mais acentuado lá, porque a igreja ainda não tinha se estabelecido com prédios, com construção, onde pudesse abrigar os irmãos. Ó, versículo 3. A graça a vós e paz da parte de Deus. Estou no lugar aqui, estou no ar livre. Aqui onde eu estou é um dormitório, onde eu estou. Eu estou do lado de fora, tá? Do sol quente. E eu estou no ar livre, aproveitando aqui o cenário para gravar para você, tá bom? Então o verso 3 eu repito, porque ventou, aí eu tive uma leitura atrapalhada. Olha lá. A graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e a do Senhor Jesus Cristo. Graça dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que há que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Quer dizer que Filemon era um homem ativo, ele era um homem que aproximava pessoas, que agregava pessoas. Por isso que Paulo está elogiando aqui o seu trabalho. Tá? Verso 8. Pelo que ainda tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém. Todavia, peço-te que antes, por amor,
sendo eu tal como sou, Paulo, o velho e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Eu estou no versículo 12. Vamos lá. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer. Paulo falando para Filemon. Que o teu benefício não fosse como por força, mas por voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, ó Paulo agora, ó, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Glória. Tá certo? Eu, Paulo, de minha própria mão, o escrevi e o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Reanima o meu coração no Senhor. Escrevi-te confiando na tua obediência, sabendo que ainda fará mais do que eu te digo. Olha, Filemon, segundo o que nós podemos apurar, além da leitura da carta de Paulo direto a Filemon, Onésimo era o seu escravo. E Onésimo fugiu. Segundo a leitura que eu fiz numa leitura paralela de outras fontes, para poder sintetizar melhor, a gente compreender melhor, é uma carta direta. Então, mas há os estudiosos que fazem uma exploração no interior da carta, ou seja, em todos os pontos que ela tem. Alguns presume-se que Onésimo devia algum dinheiro ao seu patrão Filemon. Porque quando você lê aqui no versículo 18, o que Paulo está dizendo? 18 assim, e se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe na minha conta. Ou seja, Onésimo foge, segundo diz aqui a leitura e também a leitura paralela, Onésimo era escravo. E Onésimo resolve fugir. Na outra leitura que eu fiz, diz que ao sair, Onésimo teria furtado dinheiro do seu patrão. Eu não quis explorar esse ponto tanto, mas me ater mais à objetividade desse assunto. Então, o que Paulo fez? Paulo falou, olha, se ele te deve alguma coisa ou te causou algum dano, prejuízo, põe na minha conta. Mas o mais interessante que Paulo falou é nos versículos a seguir. Eu, Paulo, de minha própria mão, escrevi, ou seja, e o pagarei para te não dizer ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei muito de ti no Senhor. Reanimo meu coração no Senhor. Porque Paulo, agora Onésimo encontra Paulo. E ao encontrar Paulo, Onésimo provavelmente deveria estar arrependido do que ele tinha feito. Provavelmente, porque há situações na vida da pessoa, a pessoa passa e ela não conta. Mas digamos que Onésimo agora, sendo apanhado, já que ele fugiu,
sendo apanhado pelas autoridades, ele é colocado como prisioneiro. Só que quando ele é colocado como prisioneiro, e quem que ele encontra na prisão? Paulo. Olha a diferença de Paulo para Onésimo. Paulo era um prisioneiro, mas era um homem diferenciado. Porém, Onésimo era escravo. Ele tinha menos direitos do que Paulo ainda. Só por ser escravo. Porque segundo as histórias, e até mesmo as mais recentes, o escravo ele não tem muito direito. Ele é propriedade do seu patrão. Mas só que Paulo agora, Onésimo encontra Paulo na prisão e conta a história para Paulo. Olha, Paulo prega o evangelho para ele. Ele aceita Jesus como Salvador. E Onésimo diz assim, ô Paulo, só que eu tenho um problema, Paulo, comigo. Eu cometi um delito. Eu fugi do meu patrão, do meu senhor. E também, vamos supor, né? Eu fiz algo grave. Eu não vou dizer que Onésimo roubou. Paulo colocou essa situação caso Onésimo estivesse devendo ao seu patrão. Mas vamos colocar que Onésimo apenas fugiu. Olha, eu sou servo do meu senhor Filemon. Mas um belo dia eu fugi. Falei, não, eu vou fugir para me viajar para outro lugar, ver a vida. Segundo a leitura paralela, Onésimo panhou um dinheiro do seu patrão para poder financiar a sua viagem a Roma. Porém, eu não quero me ater nesse ponto. Eu quero me ater somente no fato de Onésimo ter fugido. Ele fugiu. Já era uma ação gravíssima, porque ele era tipicamente uma propriedade. Ele não tinha direito de fugir. Ele não tinha direito de escolher, porque era escravo. É outra coisa que não veio ao mérito. Havia muito isso no passado. Pessoas que trabalhavam como escravo pela vestimenta e pelo alimento e pela moradia. Ele era daquela pessoa. Só que ao Filemon ao aceitar a Cristo como Salvador, Paulo agora ele intercede a Filemon. Olha a forma que Paulo ele conversa com Filemon nessa carta. Ele diz: Onésimo, recebe ele. Verso 10. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil. Inútil por quê? Ele cometeu uma falta, ele fugiu do seu patrão. Mas agora a ti e a mim, ele é útil. E eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como o meu coração. É forte isso aqui. Paulo prega o evangelho para Onésimo. Onésimo aceita Jesus como Salvador. Agora Paulo, ele coloca a cara dele no fogo, ou seja, coloca a sua cabeça ou a sua honra a prêmio, em xeque, pela vida de Filemon. Ele conheceu Filemon na cadeia. Ali Deus usa Paulo e prega para Filemon. Filemon aceita Cristo como Salvador, mas ele tinha uma coisa para fazer. Fala, eu não estou bem, Paulo, eu cometi uma falha, eu não sei como vou resolver. Está entendendo? E uma das coisas interessantes, quando alguém tem uma falta ou tem um problema, é ele procurar a pessoa certa. Ali estava a pessoa certa. Quando Paulo ouve de Filemon que ele tinha cometido aquela falha, Paulo falou assim, olha, eu vou conversar com meu amigo, porque Filemon é meu irmão, é homem honesto, é homem sincero, eu vou conversar com ele para você, Onésimo, porque eu vejo que você agora já se converteu a Cristo e é uma nova criatura. Você está entendendo? Paulo agora escreve a Filemon. Só que você vê a elegância de Paulo ao conversar com Filemon, né? Aí Paulo fala assim, Paulo começa, graça dou, meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Isso tem um peso. Olha, Paulo se preocupa comigo, um homem daquele calibre se preocupa comigo.
ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Filemão era um homem dedicado. Pela informação que Paulo está passando aqui na carta, Filemão era um homem dedicado ao trabalho, ao serviço cristão. Porque ele diz assim, ó, ouvindo do teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Verso 6, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Ou seja, Filemão era um homem de serviço cristão. Ele era um homem dedicado no serviço cristão. Era um homem que somava, agregava aquilo que eu disse lá no início. E Paulo estava maravilhado com a dedicação de Filemão. E ele elogia Filemão aqui. Agora, quando ele chega, tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Ou seja, Filemão era um homem que falava, que era aquele homem que trabalhava para o bem-estar do corpo de Cristo. Então Paulo, evidenciando tudo isso, ele traz Filemão para frente, bem pertinho dele, e fala, Filemão, agora faz um negócio para mim. Recebe Onésimo. Aí o que ele fala no verso 8? Pero que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que convém. Ali Paulo fala, vou te enviar aí uma pessoa, pero que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que convém. Ou seja, ele já estava iluminando o caminho que ele teria que chegar para poder falar com Filemão. Aí vem, todavia peço-te que antes, por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Tá entendendo? Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo era inútil. Mas agora a ti e a mim muito útil, eu torno a te enviar, e tu torna a recebê-lo como meu coração. Olha só. Como ao meu coração. Paulo aqui, ele deposita em Onésimo uma confiança grandíssima. Ele estava garantindo uma confiança em Onésimo. Ele fala, olha só, verso 12. Torna a recebê-lo como ao meu coração. Eu bem quisera conservar comigo, ou seja, eu bem quisera que ele ficasse comigo, me acompanhasse nas prisões do Evangelho. Mas eu não quis fazer isso sem o seu consentimento, Paulo falou, para que não te seja por prejuízo. Porque um escravo é muito caro. Principalmente se esse servo, o Onésimo, fosse uma pessoa muito importante para Filemão. Pode ter deixado Filemão numa situação muito difícil, que às vezes você tem uma pessoa que trabalha para você, é uma pessoa que está ali, ela vê tudo para você, de repente essa pessoa, por alguma razão, ela precisa ir embora. Te deixa de pé e mão quebrada. Então o que eu quero dizer com isso? Em todas as situações na vida, é possível sim a pessoa ter o crédito, uma nova chance. E Paulo deu uma nova chance a Onésimo ao devolvê-lo para o seu patrão. E o seu patrão era um cristão servo de Deus. Eu tenho certeza que o fim disso foi abençoado. Foi abençoado. Outros sim, a reconciliação. Nós, servos de Deus, nós temos que trabalhar para a reconciliação sempre. As pessoas, elas sempre, por estarem vivendo aqui na Terra, elas são sujeitas aos problemas que se vêem em todas as esferas de relacionamento. Seja no casamento, seja na vivência de família, seja em negócios, seja em quaisquer que forem as atividades do ser humano, e em algum momento pode ter divergências. Mas buscar reconciliação entre as pessoas é muito importante,
Paulo aqui, eu poderia colocar o tema desta mensagem ou dessa conversa que estamos tendo como devemos buscar reconciliação sempre. E é muito importante que na reconciliação entre duas pessoas tenha uma pessoa que consiga fazer essa ligação. Uma pessoa de índole que consiga fazer essa ligação entre essas duas pessoas. Entre a pessoa que foi prejudicada, entre a pessoa que cometeu a falha. E nosso mundo, quantas pessoas nesse momento estão precisando de reconciliação? Você está entendendo? Então, é necessário isso para que o ser humano tenha uma vida melhor. Há muitas pessoas que estão frustradas, abatidas, oprimidas, angustiadas, estão destroçadas dentro de si, não dormem, estão definhando, às vezes entram em depressão por causa de alguma coisa ou outra que aconteceu, mas ela não vê um modo de se reconciliar com aquela pessoa. E quando ela não vê essa oportunidade de se reconciliar com aquela pessoa, alguns até se suicidam, entram em depressão, ficam doentes. Então, a reconciliação é um estado onde as pessoas, o infrator que cometeu a falha e aquele que sofreu a falha ou sofreu a agressão, eles agora se encontram. Paulo agora, mesmo estando preso, olha que moral que Paulo tinha. Não era para deixar para os juízes julgarem. Mas Paulo era prisioneiro, mas ele era um homem querido dos seus irmãos. Você pode notar na intensidade das falas de Paulo na carta, que Paulo ele era um homem muito querido por Filemon e pelos cristãos ali da igreja onde ele enviou a carta. Senão poderia ter tido uma divergência ali, dizendo, não, pera lá, você vai ouvir Paulo, o cara está preso, que moral que Paulo tem? Só que eles não discutiram isso. Eles confiavam na fala de Paulo. Portanto, a maior parte das cartas que Paulo escreveu, ele estava preso. E por que ele falou que ele escreveu de próprio punho? Diz aqui a carta que Paulo diz aqui que ele mesmo, eu escrevi do meu próprio punho. Aqui, ó. Eu escrevi te confiando na tua obediência, sabendo ainda que fará mais do que eu digo. Porque as demais cartas, Paulo, ele ditava para Tito, para Tarso, para Tércio. E Tércio reescrevia essa carta para enviar às demais igrejas. Mas essa carta aqui, que é uma carta pequena, de poucos versículos, Paulo agora escreve de próprio punho a Filemon. Fala, Filemon, escrevi a você. E peço que você possa fazer mais daquilo que eu digo. Ou seja, receber, ou o que Paulo estava querendo dizer, já que ele é um servo de Deus, ele é um homem arrependido, Paulo, dá a ele uma chance, recebe ele muito mais do que ele era. Agora vem, Paulo assim, se ele te dever alguma coisa, Paulo, ou Filemon, põe na minha conta. Rapaz, meu Deus do céu, isso é amor, hein? Põe na minha conta que quando eu vou te pagar. Porque segundo aqui, a partir do verso 22 aqui, Paulo, ele acreditava que ele ia ser liberto da prisão. E ele ainda mandou aqui uma comunicação aqui, ó. Verso 22 diz, e juntamente prepara-me também pousada, porque espero que, pelas vossas orações, vos hei de ser conhecido, ou seja, ou concedido, ou seja, ser solto. Saudam-te Epáfras, meu companheiro de prisão, que estava preso também com Paulo, e por Cristo Jesus, Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, com vosso espírito. Amém. Ou seja, havia umas pessoas que estavam com Paulo. Lucas acompanhava Paulo, ele era doutor, era médico. E os outros irmãos também que estavam em prisões também, que Paulo não estava preso sozinho. Mas Paulo, ele ansiava em ser solto da prisão.
Por isso ele escreve as saudações daqueles irmãos, que ele acreditava que através das orações dos irmãos ele seria solto. Ou seja, irmãos, busque a reconciliação sempre. Não fique guardando com você um mau ressentimento. Não guarde com você um sentimento ruim, um sentimento de vingança, um sentimento de insatisfação. Não, busque enquanto estamos aqui a reconciliação. Buscando a reconciliação, tem certeza, a paz ela vai reinar no nosso meio. E o diabo ele será envergonhado. O inimigo invisível das nossas almas será envergonhado. Não permita que o inimigo tumultue sua vida, seja no seu casamento, seja no relacionamento entre irmãos, seja no relacionamento entre família, na comunidade, na empresa onde você trabalha, na escola. Busque sempre a reconciliação, porque eu tenho certeza que quando nós buscamos a reconciliação, buscamos viver bem um com o outro, o perdão e a misericórdia, certamente nós teremos um ambiente melhor enquanto Cristo não vem buscar a sua igreja. Tá certo? Um abraço a todos aí. Eu agradeço você que tem tido paciência aí, tem assistido nossos vídeos. Nossa intenção é melhorar o seu dia, é te ajudar de alguma forma, mesmo que talvez eu me baseio nos versículos bíblicos, mas tanto o crente como o não crente pode assistir os nossos vídeos, participar, curtir, compartilhar, se inscrever, nos ajudar, tá certo? Eu simplesmente não ganho nada com isso. Eu estou simplesmente apenas querendo servir e fazer alguma coisa para Deus, ser útil de alguma forma, tá bom? Um abraço aqui. Quero mandar aqui aproveitar o tempo que me resta aqui, mandar um alô lá para o meu pastor presidente, pastor Haroldo Pascoal, sua esposa, a irmã Delba, tá bom? Um abração para vocês, toda a família, Ulisses, Diogo aí, toda a família do pastor Haroldo. Mandar um abraço para o evangelista Anderson Roberto. Mandar um abraço para o presbítero Rubens Bento do Nascimento, toda a sua família, a família do Anderson. Mandar um abraço para o presbítero Almir Barbosa, sua esposa, sua família. Mandar um abraço para o presbítero Ézio, lá da congregação do Córrego Vermelho. Um abraço para o nosso irmão Marcos Ferreira, lá no Moledo, toda a congregação do Moledo. Mandar um abraço aqui para o evangelista Odair José Ferreira, lá da Igreja Assembleia de Deus de Soturno, todos os irmãos de Soturno. Mandar um abraço para o presbítero João Batista, em Gironda, e toda a congregação de Gironda, que eu amo muito. Mandar um abraço para a Igreja Sede, que eu mandei um abraço para o pastor Haroldo. Eu quero mandar um abraço para a Igreja Sede, todos os irmãos da Igreja Sede em Itaoca Pedra. Eu quero mandar um abraço aqui para minha irmã Amélia, lá do Rio de Janeiro, para minha mãe Maria Rita Rosa, para o Luciano, Reginaldo, Ronaldo, Elisângela, Rosângela, todos os meus irmãos, os meus parentes e amigos. Mandar um abraço aí. Quero mandar um abraço para o Rafael, meu filho, tá? Sua esposa, irmã Áquila, e também a Alicia, nossa neta. Mandar um abraço para, se eu não esqueci, quero mandar um abraço para o meu irmão Luciano, se eu esqueci. Mandar um abraço também para o Edivaldo, tá bom? A Elisângela, se eu esqueci. Quero mandar um abraço também para a Kemily, o Bruno, Kemily, minha filha, o Bruno, meu genro. Mandar um abraço para a Késia, minha filha, e para o Tércio, né? Que também está aí no caminho e é meu genro. Tá certo? Quero mandar um abraço para o Maurílio, sua esposa. Mandar um abraço para o Silvio, auxiliar de trabalho Silvio, sua esposa e filhos, esposa Josiane. Mandar um abraço para o Samuel, lá em Presidente Kennedy. Mandar um abraço para o André, Presidente Kennedy. Mandar um abraço para o irmão Cícero, lá em Pernambuco. Toda a igreja de Pernambuco. Irmão presbítero Gilson Marcos, que praticamente é um pastor lá da igreja de Pernambuco. Mandar um abraço para as irmãs do Silvio de Oração, irmã Maria Benta, irmã Joana, irmã Maria Monteiro. Eu esqueci de algum presbítero de Itaoca.
todos os obreiros do campo de Itaoca, todos os pastores espalhados do mundo afora. Mando meu abraço, os missionários que estão sofrendo aí no campo missionário. Mando um abraço para todos. Mando um abraço lá para o meu irmão José Renato, sua esposa, seus filhos. Mando um abraço para todos os irmãos ali, irmão Gilberto, sua família, o diácono Jonas e sua família, Gabriel e sua família. Mando um abraço para todos. Aquilo que eu esqueci, você desculpa, tá bom? Mando um abraço para todos aí, os nossos amigos, você que está inscrito no canal, que também você não é do meio que eu estou, mas você admira. Um abração para você, tá bom? Mandar um abraço aqui para minha sobrinha aqui, ó, Gabriele, tá bom? Um abração para ela, tá bom? Tudo de bom para vocês aí. A gente volta a se falar numa próxima oportunidade. Será que eu esqueci de alguém? Será que eu esqueci? Mandar um abraço pro meu irmão Edilon e sua família, tá bom? Tá todos aí de Itaoca, meus amigos de infância, de colégio, todas as pessoas que de alguma forma acreditam no nosso trabalho, todas as pessoas que torcem pela gente de alguma forma. Meu abraço, que você tenha aí um fim de ano abençoado, que você tenha um 2020 cheio de vitórias. Amém? Fica com Deus, nós voltamos a falar numa próxima oportunidade.